No Distrito Federal, mulher ganha na justiça cirurgia reparadora para retirar excesso de pele depois da bariátrica. A ação foi necessária porque o plano de saúde se negava a pagar pelo procedimento. 2 anos atrás, a Tassiane pesava quase 40 quilos a mais. Com a obesidade vieram várias doenças, como diabetes e hipertensão. O médico da professora indicou a cirurgia bariátrica. Por conta da saúde, eu procurei esse cirurgião bariátrico. Ele me orientou, em relação à cirurgia. Fui atrás dos laudos, tem todo um processo de tratamentos, de orientações, principalmente psicológico, porque é um processo que tem que se cuidar mais da cabeça, inclusive, porque eu costumo dizer que a obesidade está na cabeça mais na cabeça do que no corpo. Depois da operação, a Tassiane começou uma rotina saudável, alimentação e exercício físico em dia. Porém, a professora ficou com excesso de pele e entrou em contato com o plano de saúde para uma cirurgia reparadora. Mas a resposta não foi nada animadora. Eles recusaram, alegando que pedidos estéticos não entram na cobertura. O advogado da Tassiane explica que a operadora não poderia ter feito isso, já que o procedimento é uma continuidade do tratamento médico. É questão de saúde. Uma vez feito a cirurgia bariátrica, ela tem o próximo passo seria a reparadora. E nesse caso, o plano ele tem que cobrir. Então, ele deixa de ser meramente estético, passa a ser uma necessidade para cumprir um princípio constitucional. Tassiane comemora a vitória na justiça e diz que não espera a hora de resolver a situação. Agora é só aguardar sair a liminar para poder fazer a cirurgia de reparação. Bom, e para dar continuidade ao assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio o advogado Raul Canal. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, vimos na reportagem que o plano de saúde, então, não pode se negar a fazer a cirurgia bariátrica. Ela está no rol taxativo da ANS, o que pode, o que não pode em relação à cirurgia? Sim, para os planos novos, ou seja, aqueles vigentes a partir de janeiro de 99, ou os antigos adaptados, esse procedimento está no rol e é obrigatório, desde que o paciente cumpra alguns requisitos, Idade entre 18 e 65 anos e o índice de massa corporal acima de 35. Se for de 35 a 39,9, tem mais alguns requisitos. Tem que ser obesidade mórbida há mais de 5 anos, tratamento clínico sem êxito há pelo menos 2 anos e tem que ter comorbidades, tipo diabetes, hipertensão, doenças cardiorrelacionadas, osteoartrites, E se for o índice acima de 40, não precisa ter as comorbidades, o plano é obrigado a custear o procedimento. De que maneira é feita a constatação do atendimento a todos esses requisitos? Aí cabe ao paciente, tem que provar, O tratamento clínico é fácil de comprovar. E a questão da morbidade há mais de 5 anos é uma coisa mais complexa. Talvez com testemunhas ou com o próprio prontuário que comprove aquele tratamento. Consultas médicas que foram feitas, registrando-se aquilo, é importante também, guardar. Exatamente. O paciente não pode ter doenças psíquicas que favoreçam ou induzam ao suicídio. Se ele tiver um tipo de doença mental, é afastada a exigibilidade, inclusive a cirurgia é contraindicada. Vamos falar então agora sobre a cirurgia reparadora. Me parece que uma coisa está ligada à outra, Sim, sim. Quando o plano pode se negar ou é obrigação também, como a cirurgia bariátrica, se for necessária? Tem requisitos também, Porque depois de uma bariátrica, ou até de um tratamento clínico convencional, a pessoa perdeu muito peso, forma aquele avental no abdômen, E esse avental, o próprio atrito dele, pode gerar hérnias, pode gerar uma infecção, uma candidíase. Então tem que provar isso, que esse avental ele é grande o suficiente e está provocando um desses sintomas para obrigar o plano a custear a dermolipectomia, que é a retirada daquela pele, aquele excesso de pele. Então ela não pode ser confundida com uma cirurgia para fins estéticos? Não, ela é reparadora porque ela em si só provoca outras morbidades, Então, para evitar essas morbidades, inclusive processos infecciosos pelo atrito da pele, no movimento, caminhando, correndo, no dia a dia, aquele avental fica roçando na pele embaixo, ou até acumula ali
fatores que podem levar a uma infecção, né? Quer dizer, eu ia insistir exatamente nessa pergunta. Muitas pessoas confundem quando falam na cirurgia bariátrica ou mesmo na reparadora. Não, mesmo uma cirurgia estética é uma questão de vaidade. Não é. E acho que pode ser uma alegação do plano também para negar o atendimento? Não, a bariátrica ele não pode negar, a não ser que seja fora daqueles requisitos. É obrigatório ele custear. A reparadora, que às vezes ele nega, baseado num desses requisitos, que às vezes só no nível administrativo são difíceis de serem comprovados, né? Quais são os maiores litígios, em linhas gerais, envolvendo o consumidor e plano de saúde? Geralmente negativa de procedimentos, negativa de fornecimento, esse limbo que fica, que o judiciário acaba preenchendo. A gente conversava nos bastidores antes do jornal, que o rol da ANS ele muda a cada ano. Ele muda porque o próprio judiciário acaba fornecendo subsídios para isso, né? Então, aquilo que não está elencado, o judiciário entende que é um direito do consumidor, que é uma obrigação do plano, obriga o plano a fazer. E a ANS, na sequência, acaba inserindo isso no seu rol. E qual o procedimento? A Defensoria Pública pode ser uma aliada desse consumidor? Geralmente, quem tem um plano de saúde, um seguro-saúde, ele é uma pessoa não é hipossuficiente do ponto de vista econômico, né? Então, geralmente, a Defensoria não vai ampará-lo. É contratar um advogado especialista na área e ajuizar a demanda contra a operadora. Infelizmente, é mais complicado, mas acaba sendo o caminho natural, né? E, geralmente, o Poder Judiciário ele tem se curvado a essas questões do paciente, do consumidor? É porque o Poder Judiciário ele sempre analisa entre dois riscos, dois perigos. Qual é o perigo maior? É a operadora ter um prejuízo ou reduzir o seu lucro, ou é aquele ser humano ter uma consequência maior, ou às vezes perder a vida. Entre os dois riscos, ele opta sempre por aquele risco mais iminente, mas então tem sido sempre mais favorável ao consumidor. Agora, quando há a possibilidade de se fazer a utilização do serviço público, mesmo a pessoa tendo o plano de saúde, existe a possibilidade de ressarcimento pelo poder público do plano de saúde que a pessoa possui? Sim, quando a pessoa tem um plano de saúde e usa do SUS, como a verba do plano de saúde é uma verba pública, também é uma renúncia fiscal, o SUS pode se ressarcir. Mas a questão do serviço público, às vezes tem até mais qualidade em alguns procedimentos. O problema é a fila de espera. Dr. Raul Canal, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado pelo convite, uma ótima tarde. Obrigado, doutor.